Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando das novas e velhas formas de manifestações populares. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional, Marcos Matede. Matede, nós acabamos o bloco, né, fazendo uma rápida discussão ali sobre como essas manifestações elas acabam influenciando a questão política e as eleições se aproximam. E aí, agora parece que o jogo está embaralhado, né? Não, exatamente. Eu acho que, em parte, a gente tem que entender essas mobilizações como produto do jogo eleitoral, né? Ou seja, da dança eleitoral, né? Durante aproximadamente quase 2 anos, as forças de oposição, elas criticaram muito o governo. Imagine, são 12 anos, já 13 anos, vão ser 12 anos de governo de oposição do PT. Uma geração de políticos acaba. Não é? Então, a gente sabe que voto é um recurso limitado. Se um ganha, outro perde. E no jogo entre oposição e situação, a situação trabalha para estabilidade e para manter os votos, enquanto que a oposição trabalha para gerar instabilidade para o apoio e os votos circularem, né? Nesse jogo de oposição e situação. O que ocorreu, as primeiras sondagens que a gente tem conhecimento, foi que houve uma queda do apoio ao governo Dilma, no cenário de 2014, porém, essa perda de apoio do governo Dilma não deslizou para a oposição tradicional, no caso, o PSDB. Né? Parece que o arco da política dos últimos 20 anos, a centro-direita do PSDB e a centro-esquerda do PT, está sendo posta em xeque. E aí emergem algumas figuras de fora do sistema político, ou pelo menos político-partidário tradicional. São 3 delas: Marina Silva, Eduardo Campos e Joaquim Barbosa, mesmo ele tendo dito que não tem interesse, coisa e tal, mas parece que ele tem 7% das intenções de voto, que é uma monstruosidade para quem é de fora do sistema. Né? E também indica o papel do judiciário, o protagonismo que o judiciário acabou assumindo nos últimos anos no Brasil. Então, esse é o cenário, né? Agora, o jogo político eleitoral do próximo ano vai ser, no mínimo, curioso e muito instável para os políticos de situação, né? Era um jogo relativamente previsível e agora se tornou imprevisível. Ô Matede, o Brasil não corre alguns perigos aí, por exemplo, essa questão das manifestações. As manifestações dizem o seguinte: não vamos levantar a bandeira partidária, ponto 1. Ponto 2, tem políticos aproveitando essa onda, né? E nós não corremos o risco de cair como caímos na ideia do Fernando Collor de Mello, que chegou, né, de um partido nanico e que ascende ao poder e depois ali não tem como montar um governo. A gente não corre esse risco? Momentos de instabilidade, né, de circulação do apoio, digamos assim, eles abrem oportunidades e riscos, né? Os riscos são a oportunidade, claro, de surgirem ideias novas formas de organização política, novas frentes sendo formadas, né? Mas o risco é sempre de que esse apoio, esses votos sejam capturados por algum aventureiro, que nem foi Collor, né? Ou seja, um desgaste ainda maior pode desembocar numa solução autoritária, né? Como teve algumas sinalizações. Não, esse não é um bom caminho. Ou seja, né, para todos aqueles que pensam em uma solução autoritária, por exemplo, volta de militares, fechamento do Congresso, essa não é boa solução. Isso nunca foi, né? Nunca foi. Eu sou geração Coca-Cola, né? Dizem que a geração Mentos, agora a geração Mentos está atirando bala na gente, né? Ou seja, eu sou geração Coca-Cola. Não deu certo. Ditadura
não morre, né? Não. Então, mas é um risco que a gente corre de surgir um aventureiro, né? Ou seja, e aí corre-se o perigo de novamente, né, o país ter que atravessar outros manifestos semelhante lá ao do Collor de Mello. Eu acho que também vai... você lembra aquele assessor no debate da eleição do Clinton, quando o cara diz assim, a economia é idiota, lembra dessa área que o cara diz, né? O cara fala assim, eu acho que vai depender muito da sensação de bem-estar. Ou seja, de o governo conseguir retomar e restabelecer a confiança do eleitor, né, a respeito da forma de gerir a economia, né? A gente lembra que o grande desafio político eleitoral é ganhar o centro. O centro é formado por basicamente duas coisas: a velha elite, a velha classe média, né, que se sente um pouco asfixiada por três questões. Primeiro, pelo preço dos serviços, né? Segundo, pelo acesso aos bens, né? Ou seja, o trânsito, essas coisas, né? E terceiro, com a disputa para os cargos tradicionais do Estado. E a nova classe média, ela está um pouco asfixiada porque ela está se sentindo comprimida pelos financiamentos, né? Todos nós, né, temos o nosso carnezinho e coisa e tal, estamos pagando o nosso financiamento. Paga né? carro, então, paga apartamento. E assim por diante. Né? Então, se o governo conseguir ter um fôlego econômico, ou seja, dar uma oxigenada, vai. Mas se não conseguir retomar isso, a gente vai ter uma situação muito instável. Né? A ideia, me parecia, que era caminhar regulando os botões macroeconômicos para chegar lá na eleição com algum crescimento, sem desemprego e assim por diante, né? Mas essa onda de protestos embaralhou de novo as cartas e o cenário de 2014 é bastante instável. E não só para os políticos de situação, mas também de oposição tradicionais. Né? Lembrando que o PSDB não conseguiu capitalizar essa circulação do apoio do governo Dilma. Mas até de uma outra coisa que eu acho que está posto aí também, bom, primeiro nós tivemos um grande problema com a questão do modelo socialista. E agora a discussão, querendo ou não, é em torno desse modelo capitalista. E aí? O que tem este modelo capitalista? Ele está realmente fraquejando? Essa é uma hipótese forte, né? Eu diria assim, mas eu acho que o sistema, a combinação capitalismo e democracia, ou pelo menos democracia parlamentar ou liberal, ela institucionaliza a oposição, né? Ou seja, o próprio sistema ele tem uma forma de capturar a insatisfação, né? E ele vai promovendo ajustes. O que acontece, que eu acho que de uma certa forma constrange e sufoca um pouco as pessoas e dão essa sensação de mal-estar, é a combinação de três fenômenos. O primeiro deles é a mercantilização crescente, né? Ou seja, a ideia de que tudo que tu faz, principalmente numa sociedade que nem a brasileira, é paga, entendeu? Ou seja, então exige para tu sobreviver um investimento pessoal e você tem pouco tempo para usufruir e para viver. Segundo, é um fenômeno da burocratização e o controle crescente. Se tu imaginar os nossos avós, há 2 gerações atrás, eles não precisavam de nenhum tipo de carteira, quando muito uma certidão de nascimento. Hoje você precisa de no mínimo 7 registros e assim por diante. E um terceiro é o aumento da individualização. Então, eu acho que a combinação de individualização, burocratização e mercantilização da vida geram essa sensação de angústia e também esse mal-estar que está em todos os lugares e que toma forma inesperada nessa manifestação. E como tu lembrou,
Do ponto de vista histórico, eu que vivi as recessões da década de 80, sou filho, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, eu vivi a década de 80. Vivi 10 anos com recessão. A gente trocou liberdade política por desenvolvimento econômico. A angústia disso, nada é comparado com aquele período. E hoje as pessoas estão insatisfeitas. Então, eu acho que o fenômeno ele é multivariável. Eu acho que tem a ver com a crescente individualização, a burocratização, ou seja, o controle do Estado, e a mercantilização, que é a forma monetária para todas as esferas da vida. Para finalizar, Matede, 2 palavras, e aí tu fica com uma. Nós podemos ser pessimistas ou otimistas? Eu gosto de ser pessimista, né? Porque um pessimista é sempre surpreendido positivamente. Ou seja, o importante é continuar pensando, né? Ou seja, permaneça pensando, né? Ou seja, essa que é a regra geral, né? Tá bom. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do professor da pós-graduação Marcos Matede, que falou sobre as novas e velhas formas de manifestações populares. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.